elementos óticos, elas têm... metros, continue em frente na rua. Dando ré, vamos lá. Então, o tema que eu pensei em trazer para vocês hoje é lentes fixas versus lentes zoom. Parece que é assim fácil, né? Você dizer, é óbvio que lentes fixas vão ser superiores a lentes zoom. A tendência da grande maioria seria dizer, você deveria, se você preza pela qualidade, você deveria ir com a lente prime, a lente fixa. Mas isso é uma questão muito complexa, digamos. Tem alguns pontos que tem que ser analisados e eu pensei em trazer esses pontos para vocês hoje. Primeiro eu vou falar sobre as vantagens das lentes prime. Quais são? A lente prime e fixa é a mesma coisa. As vantagens são quais, digamos, das lentes primes? Menos elementos óticos. O que isso significa? Normalmente, quanto menos elementos óticos uma lente tem, melhor vai ser a definição dela, a nitidez, a reprodução de cores. Tudo isso é superior se você tem uma lente com menos elementos óticos. Então quando você vai comprar uma lente, você vê lá, tem 11 elementos óticos, tem 15 elementos óticos. Esse número, quanto menor, melhor. Uma lente zoom, por exemplo, que tem poucos elementos óticos, é a 80-200-2.8, que eu vendi e realmente tinha uma qualidade de imagem incrível, certo? Então a lente prime, ela vai ter menos elementos óticos porque ela não tem que dar zoom. Ela tem uma construção mais simples do que uma lente zoom. Então essa é uma grande vantagem da lente prime. Outra coisa é o peso. Exatamente por ela não ter tantos elementos óticos, ela vai ser uma lente mais leve. Então vai ficar mais fácil de você carregar várias lentes primes para lá e para cá. É claro que uma lente zoom pode ter as distâncias focais de dezenas de lentes primes ao mesmo tempo. Então essa questão do peso é relativa. Você pode ter uma 24x70 e você vai ter uma 24mm prime, uma 50mm prime e uma, digamos, 85mm prime, basicamente. Então o peso é relativo, digamos. Então a gente tem menos elementos óticos, menos peso, e a qualidade da lente prime, realmente, se você tem uma lente moderna prime, ela tem uma tendência a ser superior às lentes zoom. Mas é óbvio que existem lentes zoom com qualidade ótica de lentes prime. Se você pegar qualquer 24-70-2.8 da Canon, da Sony, da Nikon, todas elas têm qualidades incríveis, assim, né? Então você não vai estar perdendo muita qualidade por estar usando uma zoom desse nível. Agora, para as qualidades das lentes zoom. Tem trabalhos que simplesmente você precisa de uma lente zoom. Por exemplo, esse trabalho que eu estava fazendo agora. Eu tinha uma 28x300 que eu estava estreando, inclusive. Na verdade, nesse tipo de prova, já tinha usado em outro trabalho. Por você ter um zoom ali, você pode fazer inúmeras fotos que você não faria se tivesse apenas uma lente fixa. Então você pode oferecer fotografias diferenciadas, digamos, para os possíveis clientes. Se você tivesse que levar lentes fixas, você talvez tivesse duas distâncias focais, uma em cada câmera, se você utilizasse duas câmeras. E como a fotografia de esportes, por exemplo, exige muita rapidez, não seria possível ficar trocando de câmera em provas como uma maratona, assim, por exemplo. Então, simplesmente existem trabalhos que te exigem uma lente zoom. Você vai fazer casamento, por exemplo. É muito comum fotógrafo usando duas câmeras usar uma 35mm e uma 85mm. É um conjunto bem clássico, digamos, para casamento. Mas também é muito comum fotógrafos de casamento usarem uma 24x70 numa câmera e uma 70x200 na outra. Se eu fosse fazer um casamento, algo que eu nunca fiz, eu daria preferência por ter uma 24x70 e uma 70x200. Você pode dizer assim, mas a qualidade do trabalho do cara que for usar as primes vai ser superior. Pode até ser,
que sim, ele vai conseguir uma abertura maior, provavelmente as zooms vão conseguir chegar em 2.8 e nas primes ele vai ter 1.4 ou 1.8. Então ele vai ter lentes mais claras, ele vai conseguir fazer fotografias com menos ruído. Mas a pessoa que utilizar as duas lentes zoom vai fazer fotografias que o cara com as primes não vai fazer. Então ele vai registrar momentos que, se você só tivesse as duas primes, você não conseguiria fazer. Então eu sou muito mais pró registrar todos os momentos possíveis e legais e interessantes do que registrar somente alguns com qualidade extrema. Eu acho que vale mais você ter um conjunto de lentes que cubram uma grande distância focal do que você ter duas lentes primes cobrindo uma distância focal menor com maior qualidade. Mas é óbvio que isso é uma questão de opção. Se eu pensasse assim, eu quero fazer fotografias para o meu portfólio, eu quero realmente utilizar aquele evento para promover a minha fotografia para trabalhos futuros, para ter realmente qualidade incrível, provavelmente eu optaria pelas primes, certo? Acho que seria mais provável você conseguir fotografias incríveis, digamos, que se destacam. Agora, se você realmente quer cobrir o evento e deixar o seu cliente mais satisfeito, não sei, é bem duvidoso, digamos. Por tipo de trabalho que eu faço, por exemplo, de interiores, ter o zoom facilita muito o meu trabalho e me deixa muito mais rápido na fotografia de interiores. Por exemplo, eu utilizo uma 12mm por 24mm lente zoom. Se eu tivesse apenas uma lente fixa, digamos 14mm, que é o que existe, haveria momentos que eu precisaria do 20mm, do 24mm, porque nem sempre você quer fotografar com o mais grande angular possível que você tem. Então, se eu tivesse que ficar trocando de lentes, o meu trabalho iria atrasar muito e ele iria se tornar mais caro para mim, porque eu iria conseguir fazer menos trabalhos e menos fotografias por dia, né? Então é interessante você ter isso em mente, que tempo vai ser dinheiro para você. Se você não tiver um workflow rápido, assim, um processo de trabalho, de captura rápido, você vai ficar muito para trás da concorrência e você vai ter que cobrar muito mais caro pelo seu trabalho, porque ele exige muito mais tempo de você, porque você tem que ficar trocando lentes, você tem que trocar câmeras, e se a pessoa que tem zoom, ela consegue fazer tudo isso muito mais rápido. E outra coisa é que você pode olhar os preços das primes e dizer, a prime é um pouco mais barato que uma zoom, certo? Você vai olhar ali um 85mm 1.8 da Nikon custa R$2.000, R$2.200. E se você for olhar uma 70-200 2.8 da Nikon, ela tá bem mais cara, ela tá uns R$8.000, R$10.000, né? Então você tem que pensar nisso também. Mas é claro que a 85 ela cobre só uma distância focal, e a 70-200 ela vai conseguir cobrir toda essa distância focal entre 70 e 200mm. Então era basicamente esses pensamentos que eu queria trazer para vocês. É uma questão, eu deixo a questão aberta. Eu particularmente prefiro as lentes zoom. É claro que se eu tiver uma condição muito especial de fotografia, eu talvez utilize uma 50mm 1.4, uma 50mm 1.8. Nesse caso é interessante você ter essas lentes primes. Mas assim, na maioria dos casos que você tem tempo para fazer as fotografias, você tem que ser rápido, as lentes zoom facilitam muito a vida, muito mesmo. E eu acho que a qualidade que as lentes zoom estão vindo atualmente são muito boas. Uma vantagem que faltou dizer da lente prime é que ela normalmente tem menos distorção também. Ela vai ser mais bem controlada, essa distorção. E na lente zoom, principalmente nos extremos, né? Quando você tem a lente no mais wide, ela vai ter o barrel distortion, que é aquela distorção que parece que a foto está abraçando um barril, né? Por isso que ela se chama barrel distortion. Ou no outro extremo aí do zoom, né? Tipo, nos 70mm, por exemplo, da 24-70, você tem o pincushion distortion. Distorção pincushion, que é a distorção de
almofada de alfinetes, né, se fosse traduzir. E eu não sei exatamente por que se chama distorção de almofada de alfinetes. Será que alguém poderia colocar aí nos comentários e me explicar isso? Por que é, sabe, ela é o contrário da distorção de barrel distortion, distorção de barril. Não sei por que se chama isso. Almofada de alfinetes. Tá legal, pessoal? Era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que vocês tenham curtido e fiquem ligados para mais vídeos do Radar Fotográfico. Valeu!